Olá, sou eu, Loi Faxinã, mais uma vez por aqui para falar de orixá de forma bem simples. Hoje o tema para esse vídeo é o jogo de búzios e a visão do olhador. As pessoas aqui sabem que eu escrevo nesse canal, eu falo nesse canal, eu publico vídeo nesse canal para leigos e novos iniciados. Ou seja, de uma forma bem básica, para que as pessoas possam ali, passo a passo, construírem um pensamento com relação ao jogo de búzios e à religião dos orixás. Então, é com muita simplicidade que eu vou postando esses vídeos. Mas antes que a gente entre no tema, gostaria de pedir que realmente compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, comentem no boca a boca, né, a respeito desse canal, se inscrevam, apertem o sininho para receber as novas notificações, para que a gente mantenha o orixá sempre em muita atividade nesse mundo de internet. Mas vamos lá ao vídeo. Eu falo que para os novos iniciados começaram aí o aprendizado do jogo de búzio, para aqueles que começaram, na verdade, a praticar o oráculo há pouco tempo, que se inspirem em coisas muito tranquilas da gente poder seguir com o oráculo bem tranquilo e de forma bem ordeira, né? Porque há muitos métodos, né, de jogo de búzio, a gente vai aprendendo e aquilo entra simplesmente na nossa cabeça como um método e nada mais, ou uma fórmula matemática de entender os odus, e ali a gente vai replicando aquele aprendizado, mas há outros elementos importantes para que o jogo de búzios se torne cada vez mais aprimorado, mais próximos de um entendimento que a gente possa transmitir às pessoas com muita tranquilidade. Então, uma base importante para se ler os búzios, além do método que você está utilizando, é ler bons livros, bons jornais, entender o que acontece ao teu redor no mundo, politicamente, socialmente, culturalmente. Essas coisas são muito importantes para a gente melhorar a nossa leitura, né? Porque vamos estar diante de pessoas de outras nacionalidades, pessoas de outras regiões no Brasil, onde a cultura e a política local têm um envolvimento muito grande na atividade econômica dessas regiões, e a gente precisa se inteirar de forma básica, entender como funciona mais ou menos, para que essa leitura possa ser direta para aquela pessoa. Por exemplo, se eu pegar o Odu Ocaran como base, né? Não estou associando aqui o Ocaran a nenhum outro Odu para contar ali um caminho, mas como base, ele sempre exige um recomeço. E esse recomeço é sempre muito difícil, porque tu tem que começar do zero, né? E para começar do zero, você precisa entender o que esse zero representa na vida daquela pessoa, né? Se eu pego para falar para alguém que ela precisa recomeçar do zero, e essa pessoa mora no Rio, em São Paulo, por exemplo, regiões populosas, com muitas oportunidades, também muitos perigos, tudo isso, eu entendo que recomeçar do zero para as pessoas nessa região tenham uma condição melhor. Apesar de começar do zero é sempre muito difícil, mas a condição é melhor. Ele pode trabalhar com reciclagem, ele pode trabalhar com artesanato, ele pode trabalhar com uma infinidade de coisas, cozinhando em casa, e indo ali, criando uma oportunidade para a sua vida, para melhorar a sua relação com o trabalho e dinheiro, vamos dizer assim. Porque, de alguma maneira, para ele recomeçar do zero, porque para trás tudo ele perdeu. Então, nessas regiões onde há um número muito grande, milhões de pessoas convivendo, muitos comércios, tudo isso, a oportunidade para ele é mais palpável. Ele pode
vou começar ali, vou pedir meu irmão para me ajudar aqui, vou comprar um negócio, vou começar a vender. E isso, para ele, para uma pessoa dessa região, soa mais ou menos dessa forma. Mas se eu estiver jogando para alguém lá dentro da floresta amazônica, sabe? Onde a população gira em torno de 1.000 e poucos habitantes. Isso aqui eu estou até dizendo, tem cidades com muito menos gente, onde a base de sustentação dessas famílias é o extrativismo, né? E o extrativismo tem época para acontecer. Como é que é começar do zero para essas pessoas, né? Porque não tem a facilidade, todo mundo na cidade se conhece. Se um está passando por uma dificuldade e se a renda per capita está baseada no extrativismo, todos estão, ou pelo menos a maioria dessas pessoas estarão passando por grandes apertos. Eu estou falando aqui de questões financeiras, de alguém que perde e continua ali numa luta doida para recomeçar. Como também eu posso falar para alguém recomeçar do zero no Ocaran, se eu estou jogando com ele e ele mora num país onde o governo é ditatorial e muito rígido e as pessoas não têm liberdade, não tem existe uma série de dificuldades para ela fazer algo, né? Começar do zero para ela não é, vou chamar assim, de mais fácil para quem está na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, aprender cultura, aprender filosofia, aprender como funciona a economia, como é que está o mundo nesse momento. Imagina nessa pandemia eu ter que falar para alguém numa condição mais difícil, onde ela perdeu o emprego, essas coisas todas, recomeçar do zero, onde o distanciamento social se faz importante, né, para as pessoas manterem a sua saúde. Então, você se interar, além da orientação dos odus, no método que você aprendeu, usar esse conhecimento a favor do outro, né? Falar uma língua que o outro entenda. Não adianta eu falar, você tem que fazer um ebó porque está negativo ou positivo. Isso não vai dizer absolutamente nada para uma pessoa numa situação muito difícil, ou vai levá-la ao erro, sabe, de achar que ali é salvação, e não é. O ebó precisa ser empregado de acordo com critérios, né? Coisas que são equilibradamente importantes para aquela pessoa ter uma reação para a vida. Mas precisamos observar o entorno dessa pessoa, o que acontece no mundo, porque a cultura avança, todas as coisas vão avançando e a gente precisa, nesse entendimento do Oráculo Búzios, também caminhar com esses avanços. Então, você não vai perder tempo nenhum em estudar um pouco o que está acontecendo ao redor, sabe? E a gente não pode se posicionar como um olhador do oráculo como o suprassumo da coisa. Porque as pessoas, quando elas chegam ao oráculo, o grau de dificuldades dela é muito grande. Elas enfrentaram os seus preconceitos, pisaram no seu ego, sabe? Elas têm outro entendimento. Nós somos a última posição onde ela vai buscar ajuda. E para isso ela já passou por muitos sofrimentos, sabe? E os tramas ali, as tramas que tem com relação ao oráculo, né? Que é curandeirismo, é picaretagem, e não é. Então você, quando chega essa pessoa, a gente não pode estar diante dela como tá vendo aí, tu se lascou, agora tu veio aqui jogar búzio. De jeito nenhum. É uma pessoa que merece todo o nosso respeito, né? Ela foi criada num sistema doloroso, porque a implantação do sistema oracular jogo de búzios no Brasil é a duras penas. Não é fácil, não. Então a gente, cada vez que melhora o nosso entendimento, nosso conhecimento das coisas que estão ao nosso redor, aquele que está ali, como está na nossa frente como consulente, aquela pessoa é o nosso espelho. O que eu digo para ela, eu tenho que ter coragem de praticar também, sabe? Então, quando a pessoa não me entende, ela vai ali pela primeira vez, desce ao nível do entendimento dela, não se imponha numa situação
aparentemente mais elevada, porque eu conheço orixá, porque eu há tantos anos jogo búzio ou qualquer coisa desse sentido, porque não vai ter serventia nenhuma, porque a nossa função é de auxílio. E quando a pessoa levanta dali e você auxiliou equilibradamente, outras horas elas retornarão diante do oráculo, mas tranquilas, sabe, para ver outras coisas, para trocar ideia, para criar um laço de amizade com a casa de orixá, ou com a pessoa que está jogando, que vai ali anos, sabe, anos, 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 numa relação muito boa. Então a gente acompanhar o que acontece ao nosso redor ajuda muito no nosso entendimento para o Odu naquele dia, para aquele tempo, com relação àquilo que a gente pode transmitir para essas pessoas. Então, estar diante de oráculo, aprender um oráculo é uma oportunidade muito grande para que a gente avance culturalmente, para que a gente conheça as outras pessoas, como elas vivem, sabe? Entender, se posicionar, mesmo que de forma assim um pouco difícil, porque não vivemos aquela realidade, mas estar no lugar dela por alguns instantes e entender o que seria começar do zero para essa pessoa, sabe? Normalmente elas estão ali em busca de auxílio. E o olhar, né, do sacerdote, da pessoa que está olhando os búzios para aquela pessoa, ele precisa ser amoroso, um olhar tranquilo, simples, dela entender o que você está transmitindo para ela seria uma transmissão de um pai, de uma mãe, de um conselheiro, de alguém muito próximo, que quer de alguma forma auxiliá-la nesse retorno às suas atividades. Então, olhar os búzios é muito importante, aprender os métodos que existem hoje no Brasil, pô, é bom demais, mas conhecer tudo, como é que andam as coisas ao nosso redor, é importante para que se torne um olhador do jogo de búzios com muita competência, tranquilidade e amorosamente transparente para levar essas mensagens a quem precisa. Nunca devemos, em tempo algum, aproveitar a fragilidade do outro, sabe? Em nosso benefício, sabe? Precisamos ter essa interação de respeito e tranquilidade com quem está à nossa frente, para olhar os búzios e indicar um bom caminho para que ela tenha um bem-estar espiritual na sua vida, para que ela caminhe em paz, porque quem perde tudo e tem que recomeçar, a cabeça não está no lugar. Imagina a gente construindo aí pensamentos nocivos do negativo e disso ou daquilo, vai piorar ainda as ideias dessa pessoa. Então, é importante a gente sempre estar atualizado no que acontece ao nosso redor, para que o nosso espelho lá na frente possa nos refletir algo importante para uma tomada de decisão no futuro que ainda não conhecemos. Axé, ô!